Vamos seguir nosso estudo no livro do profeta Ageu. Os irmãos têm recebido dominicalmente, de maneira detalhada e voltada para o culto doméstico, parte dos estudos que nós temos aplicado aqui. E eu quero encorajar aos irmãos, para que usem os estudos na sua devoção, não somente individual, mas na sua devoção também familiar. Aplique mesmo para o culto doméstico. Às vezes nós temos uma dificuldade e aí não sabemos, por exemplo, como preparar um estudo ou como dirigir um estudo em casa. E o nosso objetivo, então, publicando essa série de lições aí, práticas, é para que você tenha um guia e que você possa utilizar também na sua devoção familiar, ensinando a palavra de Deus para a sua casa, estudando a palavra de Deus com seus filhos. Ageu capítulo 2, eu peço a atenção de todos os irmãos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura que irei fazer. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Dá-nos, ó Senhor, o entendimento. Abres, ó Senhor, a nossa mente e coração. Fala ao coração da tua igreja. Edifica, Senhor, o teu povo. Ajuda-nos a enxergar além. Livra-nos de vivermos, ó Senhor, pelo que vemos. E ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos pela fé. Nós pedimos estas bênçãos, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós já começamos a estudar o capítulo 2. E nós vimos que, depois de um pouco... menos de um trabalho de um mês, os exilados, eles que voltaram para Jerusalém, eles estavam extremamente desanimados com a tarefa de reconstruir o templo. Eles tinham, por um período de um mês, mais ou menos, abandonado tudo aquilo que dizia respeito à reconstrução do templo. Eles enfrentaram dificuldades, e essas dificuldades fizeram com que eles voltassem atrás, retrocedessem. E o que foi que aconteceu com tudo isso? Eles passaram a viver normalmente as suas vidas. E o normalmente aqui, entendam bem, é o normalmente segundo a maneira como o mundo enxerga a vida. O crente enxerga a vida de maneira diferente daquele que não tem uma visão futura a respeito da sua própria vida, da sua própria existência, do que Deus é e do que Deus fez por ele. Então, eles passaram a viver como os mortais vivem. A perspectiva deles da vida se tornou tão baixa que eles se esqueceram daquilo que era mais importante.
e que estava naquele momento sendo uma chamada divina para o engajamento, para que os olhos deles se voltassem para os céus. Aqui nós olhamos no livro de Ageu, isto dizia respeito à reforma, à reconstrução do templo, à edificação dos muros de Jerusalém. Então, o texto que nós começamos a ler nos mostra que, mais uma vez, a palavra do Senhor, ela vem no tempo certo, por intermédio do profeta Ageu, que viveu naquela época. Ageu já era velho, ou seja, por volta de 80 e poucos anos de idade. Ele tinha contemplado a glória do primeiro templo, pequeno. Ele tinha passado os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Agora ele já volta velho, ancião, idoso, e tem a responsabilidade de profetizar e lembrar ao povo que Deus havia prometido restaurar Jerusalém. E a restauração de Jerusalém, ela simbolizava a restauração de uma nação que foi separada para servir e adorar ao Senhor. Então, Deus manda o profeta Ageu falar. E esta palavra, ela deveria ser dada do homem mais importante em Judá até o mais simples. Aqui nós temos uma ideia importante a respeito da missão, a respeito do ministério da igreja. A igreja, ela não deve trazer apenas uma mensagem para os pobres e os oprimidos socialmente falando. Essa é uma visão distorcida a respeito da pregação do Evangelho. À luz do Evangelho, todo homem sem Deus é pobre, oprimido e miserável pecador. Então, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela deve ser dirigida do menor ao maior, do mais simples ao mais poderoso da nação. A palavra de Cristo, ela deve ser pregada em alto e bom som. Então Deus diz: olha, você vai falar, você vai pregar para Zorobabel, que era o governador de Judá, para Josué, que era o sacerdote principal, o sumo sacerdote, e você vai falar para o povo todo. E o que é que você vai dizer? Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido ao exílio, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como é que vocês estão vendo esta casa agora? A casa estava arruinada, a casa aqui era o templo do Senhor. E aí o Senhor conclui através do profeta: não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, aparentemente, tudo não está arruinado, desolado, destruído. Para que fazer alguma coisa? Se todas as vezes que nós nos levantamos, nós enfrentamos oposição e mais oposição, para quê? E aí vejam só como Deus encoraja o seu povo. A maneira como Deus trata conosco, ela é interessante. Deus não enche o nosso ego, como os livros de autoajuda dos nossos dias. Deus não enche a nossa bola. Deus não nos faz sentir bem em sua presença, se nós não nos sentirmos bem, estando plenamente satisfeitos no que Ele tem para nós. Por isso Deus, Ele é claro, Ele é direto, Ele não esconde nada de ninguém. Quando nós olhamos, por exemplo, o método de evangelismo de Jesus, e fazemos uma comparação como muitas escolas que preparam pregadores hoje trabalham, Jesus não passaria nem no primeiro semestre dessa escola, nem no primeiro período. Porque Jesus era direto naquilo que ele tinha que dizer. Jesus sabia harmonizar e equilibrar muito bem justiça, amor, piedade, fé, esperança, juízo, ira, céu, inferno. Então, Deus sempre é direto naquilo que diz e Ele não esconde nada de seu povo. E Ele então pergunta: quem aqui está vivo e lembra como era esta casa? Quem está aqui e agora vê a situação real do meu templo, da minha casa? Para que tudo isso, então, prepare o coração do povo para a palavra de encorajamento que vem do Senhor. A partir do versículo de número 4, Deus então diz: ora, pois, seja forte, seja corajoso. E ele diz esta palavra para Zorobabel, para Josué e para todo o povo da terra: ser forte.
A palavra de encorajamento, ela é baseada naquilo que Deus provê para o seu povo. Então, quando vivemos por fé e não pelo que vemos, somos encarados ou somos desafiados à coragem, à força que vem do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz então que os efésios, os crentes em Éfeso, deveriam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz, portanto, tomem toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ou o revestimento com aquilo que Deus providencia para nós, é que nos torna fortes. Veja como a palavra de Deus então vem e diz, primeiro, sejam fortes, corajosos, não tenham medo. Segundo lugar, versículo 4 aí no final, trabalhem. Outra ordem ele diz, e trabalhai. E por que eles deveriam fazer isso? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Isso fazia toda a diferença para o povo de Deus. Esta ainda é a grande diferença para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra religião promete um Deus que habita, um Deus que cela, um Deus que faz do seu povo o seu próprio templo e habitação. Então Deus lembra, por meio da sua promessa, a palavra aqui é a palavra da sua aliança, que ele sempre esteve com o seu povo. Portanto, não tenham medo, trabalhem muito, e ele conclui dizendo, não temais. Sejam fortes, trabalhem e não temam. Agora nós vamos prosseguir, e a partir do versículo 6 até o versículo 9, eu gostaria de destacar aqui essa importante mensagem de Ageu sobre a glória do segundo templo e qual o seu significado para nós hoje. Eu toquei um pouco quando nós entramos no capítulo de número 2, mas hoje eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para nós, para a igreja do Senhor hoje. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 9 agora. Deus continua a encorajar o seu povo e vejam só o que é que ele vai dizer. Vamos ler do 6 ao 9. Vamos lá. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus, ele entrega mandamentos ao seu povo. Ele diz que o povo fosse corajoso, trabalhasse e não tivesse medo de nada. Eles estavam enfrentando a oposição de governadores de outras nações. Há um que é destacado no livro de Esdras, capítulo 5, chamado Tatenai. Ele era governador da Síria, que se levantou, fez oposição e ainda mandou uma carta. Ele foi lá investigar o que estava acontecendo e ele fez um relatório para o rei Dario. E ele chegou lá, quando viu os anciãos, quando ele percebeu que a construção do templo estava em andamento, ele chega para os anciãos de Judá e diz: quem foi que mandou vocês fazerem isso aqui? Quem foi que disse que vocês poderiam realizar esta obra? E então, a reação do povo inicialmente foi de recuar, de desanimar, de ter medo. Mas aí vejam só como a palavra de Deus ela é importante, ela é fonte de encorajamento, ela chama novamente todo o crente à razão. Ageu então é levantado e diz: opa, vocês esqueceram quem foi quem colocou vocês aqui? Vocês se esqueceram quem foi quem mandou vocês realizarem esta obra? Vocês esqueceram quem prometeu trazê-los novamente para a terra, então vocês não vão parar coisa nenhuma. E aí então uma resposta é enviada,
o rei agora era outro, não era mais Dario, há uma mudança de reis ou entre reis, e então o rei atual, ele vai olhar no decreto antigo e diz: não, a obra não vai parar, ela tem que continuar. Ela vai continuar segundo foi escrito ou descrito ou determinado. E por trás de tudo isso, irmãos, estava a boa mão do Senhor. Então, o povo de Deus, vivendo pela fé, ele não deve temer a qualquer oposição que se levante contra ele enquanto ele marcha nessa terra. O povo de Deus não deve temer, mas deve se erguer ou se levantar, como diz o Senhor, com força, trabalho e coragem. Não pode ter medo. Vejam só o que nós estamos percebendo ainda hoje no mundo. Quando nós olhamos o mundo cristão de nosso tempo, a história não mudou. A oposição ainda existe. Quando nós olhamos a história do nosso tempo, ou o tempo em que nós vivemos, a oposição ela está aí para todo mundo ver. Ainda que as notícias cheguem em nosso país de maneira distorcida, há perseguição aos cristãos, perseguição difícil, perseguição dura, perseguição terrível em várias partes do país. Por exemplo, no Iraque, o que está acontecendo, irmãos, é algo terrível. Levanta-se então mais um em nome de Alá, e ele diz então: quem não se converter ao Islã e abandonar o cristianismo vai morrer. E o que está acontecendo em determinada região do Iraque, onde se levantou um homem que agora se considera o califa, o representante de Alá, são crianças sendo mortas, decapitadas, mulheres sendo estupradas e os seus maridos sendo decapitados ou enforcados. Isso não chega até nós, até porque não há interesse em nosso país de que estas verdades cheguem até nós. Há uma reação e há todo um sistema maligno e diabólico e agindo, e muitas vezes porque nós andamos por vista e não por fé, nós não enxergamos isto. Eu vou votar, pastor, eu vou votar nele porque me beneficia, eu vou votar porque eu vou manter o meu emprego. Ele pode defender a agenda homossexual em nosso país, mas isso nunca vai acontecer e todo mundo é farinha do mesmo saco. Esse é o pensamento mais raso e ignorante da parte de um cristão que não enxerga o mundo além do que vê. Não enxerga o mundo como um sistema que odeia os cristãos, que em sua maioria caminham alienados. E o que é que nós estamos vendo agora é toda essa corrida por votos, toda essa corrida por sucesso, todo esse empreendimento para que se alcance os principais cargos da nação. E o que nós estamos notando são governantes que não têm nenhum comprometimento com a palavra de Deus, tomando púlpitos. O número em nosso país de pastores este ano, candidatos, é maior do que no último pleito eleitoral. Homens que não têm vocação, homens que não têm chamado, homens que usam da sua posição para crescer e não glorificar ao Senhor, enquanto a boa parte da igreja brasileira caminha alienada e não enxerga o que acontece. Não entende o que diz o Senhor a respeito das profecias, não se prepara, não age com coragem, com trabalho e com temor, ou sem temor, sem medo. Então o Senhor, ele diz, baseado em suas promessas, o que vocês leram comigo, o seguinte, versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que vocês deveriam agir assim? Em outras palavras, continua Ageu: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deus anuncia então que eles deveriam continuar, eles não deveriam parar, eles deveriam avançar, porque Deus estava com eles e não demoraria muito, Deus iria julgar a terra. E isto acontece de tempos em tempos, pré-anunciando o grande e terrível juízo vindouro.
É lógico que naquele tempo a proporção até mesmo anunciada na profecia não se cumpriu por completo. Mas faça uma comparação desta passagem com Hebreus 12 a partir do versículo 26. Há uma menção ou há um paralelo em Hebreus 12 a partir do versículo 26 para nos lembrar o seguinte, para nos lembrar que este juízo anunciado pelo Senhor, ele há de se completar. Aquilo que os israelitas estavam vivendo era figura, era sinal, era imagem de algo maior. Hebreus 12, a partir do versículo 26. Quando você lê esta passagem, nós encontramos um contraste entre o Sinai e Sião, o que acontece lá e o que acontece cá. E aí, quando nós chegamos do versículo 26 ao 29, vamos ler juntos. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ele está citando Ageu 2,6. Vamos continuar. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é brincadeira. Percebam, o autor aos Hebreus cita Ageu 2,6 para lembrar que aquilo que Deus prometeu, removendo as coisas abaladas e mantendo aquelas que deveriam permanecer, era para que o seu povo continuasse forte, trabalhador e sem medo, não se esquecendo do Deus a quem ele servia. De forma que o versículo 28 exorta, portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é justo juiz. O que ele prometeu fazer, o que ele prometeu cumprir, no tempo e no espaço certo, na história, acontecerá. A promessa dada aqui para o povo é a mesma promessa que é dada para nós hoje. A igreja de Cristo, ela deve continuar fazendo o mesmo, sabendo que esta profecia anunciada, ela um dia irá se cumprir por completo. Ela se cumprirá completamente. E aí, quando nós voltamos para Ageu capítulo 2, vamos lá. Notem que o profeta, ele continua e diz: eu farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o seu juízo abalaria todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações tornariam para Jerusalém. Quando nós lemos Esdras 6, nós percebemos que aquilo que Nabucodonosor tirou do templo, todos os seus utensílios religiosos, sagrados, de ouro, o rei Dario então mandou que fossem devolvidos. Ainda mandou que riquezas fossem enviadas para Jerusalém, que o templo fosse reconstruído. Então, toda esta figura, ou todo este acontecimento histórico em Jerusalém, prefigurava algo ainda maior. Prefigurava a promessa que nós lemos em Isaías capítulo 60. Quando nós lemos Isaías 60, nós percebemos que há uma promessa de restauração, de riqueza para o povo de Deus, que certamente não se concretizou completamente em Jerusalém. Jerusalém ainda não havia se tornado o lugar para onde todas as nações convergiriam, para onde os homens se voltariam e seriam convertidos, mas aquele retorno já era sinal de algo maior para onde o Senhor apontava no futuro. E então ele diz: as nações serão abaladas por mim,
As coisas preciosas de todas as nações virão. E vejam que há uma menção em Isaías 60 das nações dirigindo-se a Jerusalém e levando as suas riquezas. E ele conclui no versículo 7: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a casa do Senhor, ela representava a presença do Senhor no meio do seu povo e representava uma prioridade que até hoje deve ser a maior de todas para o povo de Deus. E quem diz isso? Finaliza o versículo 7: o Senhor dos Exércitos. É uma repetição constante no livro do profeta Ageu para lembrar quem estava dizendo isso: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 8, ele diz que tudo isso iria acontecer porque tudo pertence a Ele. Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 50, a partir do versículo 9, vamos juntos para lá, também nos lembra esta verdade preciosa da palavra do Senhor. Salmo 50, a partir do versículo 9, o Senhor diz em sua palavra: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu e tudo que nele se contém. Crentes que vivem por vista, crentes que vivem pelo que vê, deixam de priorizar aquilo que pertence ao Senhor e vivem acreditando que são donos de suas próprias posses. Este é um ledo engano. Este é o grande problema dos nossos dias. Essa é a grande razão porque as reuniões de oração cada vez mais estão vazias. É gente correndo para todo lado. É gente correndo atrás de ganhar, ganhar e ganhar. É gente cada vez mais preocupado com aquilo que os homens podem ver. É gente preocupado com a aparência e com o que os outros vão dizer de você. É gente que se esquece. É gente que não se lembra que de Deus pertencem todas as coisas, ou todas as coisas pertencem a Deus. Então depois, irmãos, não choremos como Judá chorou, correndo desesperados, porque vamos nos lembrar de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensinou. Estamos ensinando os nossos filhos da maneira errada e vamos pagar um preço terrível. Estamos ensinando os nossos filhos a correrem atrás do mundo e vamos pagar um preço terrível. Estamos nos esquecendo do que o Senhor nos manda fazer. E por que não estamos fazendo isso? E por que nos estamos esquecendo de quem é a prata e de quem é o ouro? Acabamos fazendo concessões. E quem diz estas palavras não é o pastor, é o Senhor dos Exércitos. Finalmente, o versículo de número 9, diz o Senhor em sua palavra: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as promessas dadas pelo Senhor, Ele então promete que esta segunda casa, a referência ao segundo templo, construído nos dias de Esdras, Neemias, Ageu, reformada e ampliada posteriormente nos dias de Herodes o Grande, rei da Palestina.
é figura, mais uma vez, de algo maior que seria feito. Ele diz que a glória desta última casa seria maior do que a primeira em proporção, tamanho. O retorno à terra apontava para tudo isso. Mas nós sabemos historicamente que os judeus não experimentaram por completo esta promessa, e o fato é que, se nós continuamos olhando apenas o que vemos, percebemos que até hoje o conflito ocorre na região de Jerusalém, na Palestina. Então, mais uma vez, convidados nós somos a olhar além. E aí, a respeito de que glória última Ageu se referia, a respeito de que paz que que extrapola qualquer sentido de paz nesta terra, a expressão em hebraico, shalom, é muito mais do que uma paz que me traz descanso, que me traz segurança, que me traz cobertura, saúde e prosperidade nesta terra. É uma paz que vai encher, é o sentido da palavra shalom, e quando você diz shalom para alguém, você precisa entender isso. É uma paz que, prometida pelo Senhor, preenche ou preencherá tudo e todos. Esta foi a paz que somente o Rei e Príncipe da paz pôde trazer aos homens, ou para os homens deste mundo. Eu vou citar aqui uma passagem que é uma das passagens mais bonitas que nós encontramos nos evangelhos, quando fazemos esta ponte, este paralelo com a promessa de Deus a respeito da glória do segundo templo. Vamos para Lucas capítulo 2, e a partir do versículo 25, vejamos como um homem já velhinho, porque o Espírito lhe revelou o sentido das profecias. Ele sabia que o shalom de Deus, o Senhor dos exércitos, o shalom prometido, ele extrapolaria tudo aquilo que os homens podem enxergar nesta terra e considerarem paz. Às vezes nós pensamos que paz é uma boa aposentadoria, mas aí a doença vem. Nós pensamos que às vezes paz é você entrar em um bom casamento, mas as dificuldades vêm, e se o seu sentido ou significado da paz ou do shalom de Deus não for completa, não vai dar nada certo. Você continua andando por fé, ou por vista e não por fé. Mas quando você entende o significado e o sentido da palavra paz, tudo o que você faz nesta terra aponta para esta gloriosa realidade. Lucas 2, a partir do versículo 25, diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A glória do segundo templo apontava para a gloriosa paz que seria dada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo.
Esta paz que Cristo deixou para os seus discípulos, ele mesmo disse, não é aquela paz que o mundo dá. De forma que quando Simeão, aguardando aquilo que os seus olhos desejavam ver antes da morte, o Cristo do Senhor, contemplou o menino Jesus, a sua expressão extraordinária no versículo 29 é: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Esta é a verdadeira paz. É saber que vivendo neste mundo e olhando além do que vemos, sentiremos a verdadeira paz se contemplamos a Jesus pelos olhos da fé. Se Jesus agora mora em nosso coração e Ele cumpre aquilo que veio fazer, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, significando, ou melhor dizendo, cumprindo aquilo que o templo sempre anunciou ou para onde apontou Ele mesmo. A habitação de Deus seria real, encarnada, quando o Messias prometido habitasse entre os homens, cheio de graça e de verdade. Simeão então aguarda, experimenta, vivencia aquilo que todo homem deveria buscar nesta terra. Ele diz: agora eu posso morrer, Senhor. E ele conclui nos versículos 30 e 31, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos. Será que é isto mesmo que nós estamos procurando nesta terra? Será que é esta paz que de fato tem preenchido nossos corações? Eu ouso dizer, irmãos, que o grande número de angustiados e deprimidos em nossas igrejas, que não encontram paz, mas soluções temporárias e momentâneas naquilo que o mundo pode oferecer, palavras vazias, psicotrópicos de todos os tipos, que escondem a verdadeira busca que nós só podemos encontrar em Cristo. Eu ouso dizer que a falta de paz nos corações dos crentes, das famílias, é porque Jesus deixou de ser há muito tempo desejado das nações. É porque Jesus deixou de ser há muito tempo o maior objetivo a perseguirmos nesta vida. É porque Jesus se tornou para nós apenas um Senhor e Salvador distante, com quem nos encontramos aos domingos e cumprimos todas as nossas obrigações da religião. Meus irmãos, doutrina sem vida e piedade não vale de nada. E eu vou falar muito para nós aqui, porque nós não enfatizamos o experiencialismo vazio, que também é outro perigo. Mas como nós somos pessoas ligadas à palavra, que estudamos a palavra e que procuramos conhecer a palavra, eu quero dizer aqui nesta manhã, se o que nós estudamos não vivemos no dia a dia, isto não vale de nada. E aí, como é que nós vamos encontrar a verdadeira paz? Vocês sabem como a paz poderia ser estabelecida lá na Palestina. Se todos os homens voltassem os seus olhos para Cristo. Agora, não está longe de nós a dura realidade de que não há paz em nossa nação. Porque a começar de nós, Cristo está muito longe dos nossos objetivos e prioridades. E aí sabem qual é a primeira coisa que cristãos têm feito hoje? Quando o desânimo vem, quando o sofrimento bate a porta, quando as primeiras provações elas surgem, ele deixa a igreja. Ele se tranca num quarto escuro. Ele se isola de tudo e de todos.
Ele não faz aquilo que o Senhor manda fazer, mas o que Deus diz claramente para nós, e por isso, irmãos, crentes não devem deixar a igreja. Crentes não devem abandonar a congregação. Crentes devem se assentar e humildemente ouvir o que Deus tem para falar. Eu sei que você pode ler a Bíblia em casa, mas às vezes, em momentos difíceis, você lê e não consegue enxergar. Até que o profeta se levante e diz: "Sê forte, trabalhe e não tenha medo". É a palavra do Senhor. É a glória que nós devemos esperar e aguardar e desejar. É a Jerusalém que deve ser a cidade projetada por Deus, onde nós desejamos morar. E Apocalipse 21, concluindo, mais uma vez nos coloca nos eixos e nos faz lembrar que isto, ou esta mensagem gloriosa, meus amados irmãos, ela deve ser vivida todo santo dia. A gente chega na igreja, sabe como? Geralmente, como copos vazios, e aí nós pensamos assim: eu chego vazio e aqui eu sou preenchido e continuo a minha semana. Não, você deve viver cheio do Espírito. E você deve viver como Cristo disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O grande problema é que a gente vive assim, durante a semana a gente se esquece de tudo. E aí a gente acha que vamos resolver tudo num dia só. Mas mais uma vez nós somos colocados no eixo e no prumo. E olhem só o que nos lembra Apocalipse 21, versículo 22. Aqui há uma descrição sobre a cidade santa, a Jerusalém celestial. A Jerusalém desta terra aponta para lá que nós devemos olhar, é lá que nós devemos desejar estar. O versículo 22 então nos faz lembrar o seguinte: que a glória do segundo templo será maior e completa quando nós estivermos lá. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora veja onde se cumpre a profecia: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É aí onde o Shalom prometido por Deus será experimentado para todos sempre. É para lá que todo crente caminha. É para lá que nós devemos desejar ir, nos dirigir. É por lá
ou visando estar lá, que nós devemos trabalhar para a glória de Deus, crendo em sua promessa gloriosa. Você já sentiu o desejo de viver em Jerusalém? Já passou em sua mente, você já sentiu em seu coração o desejo de morar em Jerusalém? Se nunca você desejou caminhar para o reino celestial, você nunca experimentou a paz real que só Cristo pode dar. Se você já sentiu desejo e saudades de um lugar que você nunca conheceu, continue firme, não temas, trabalhe e busque experimentar este dia glorioso dado a nós por Cristo em sua graça salvadora. Porque é para lá que todo crente, diariamente, está se preparando para morar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor, de nós. Quando desejamos e procuramos a paz que o mundo oferece, e esquecemos que a paz que Cristo nos deixou não é semelhante à do mundo. Ela sobrepuja, ela ultrapassa qualquer perspectiva limitada, finita e terrena. Ela nos faz lembrar de valores celestiais que por vezes esquecemos pelo caminho. E então não desejamos mais partir, morar no céu, caminhar para lá. Ó Senhor, tem misericórdia de nós quando este não é o principal assunto que falamos com os nossos filhos, não é o principal motivo da nossa oração por nossas casas, por nossos irmãos, pela conversão dos perdidos, de que um dia todas as nações irão se dirigir a Cristo e viverão com Ele para todos sempre os seus santos eleitos, comprados por seu precioso sangue. Ó Senhor, tem misericórdia de nós quando vivemos tão preocupados com esta terra, que nos esquecemos que herdaremos o reino dos céus se formos achados em Cristo e bem-aventurados somente nele. Ajuda-nos, ó Senhor, a consciência que precisamos ter para exercermos o nosso papel como cristãos nesta terra sem perdermos a perspectiva de que não somos daqui, que somos peregrinos neste mundo, que viajamos nesta terra, passando pelo vale do Edom, rumo a Sião celestial. Ajuda-nos, ó Senhor, e coloca-nos no prumo, nos fazendo enxergar todos os dias o que a Tua palavra nos diz, e certamente encontraremos em Cristo, somente nele, a verdadeira paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. De pé, meus irmãos, nós vamos cantar. E nós vamos cantar Jerusalém. A Jerusalém que nós desejamos, a Jerusalém celestial. E no 187,